esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis vós que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe daqui, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a atenção chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Vocês sabem que eu já sofri vários acidentes de bicicleta. Sabem disso. Então, 10 anos atrás, eu estava para lá entregar a paróquia para um colega meu, em Cuiabá. E no dia da posse mesmo do colega, a paróquia lá do Carumé, Cuiabá, eu, na pressa de querer ajudar, né, porque o pessoal da liturgia dos campos pediram para eu fazer uma fotocópia. Eu não tinha na casa toda, não tinha fotocopia, então eu depressa peguei a bicicleta e onde normalmente eu voava por cima da cidade, né, para ir para a papelaria, ali de repente, porque eu estava só segurando assim o guidão e o papel ao mesmo tempo, então ali, sabe que quebrei, o osso ficou fora, assim, o braço estava fora, quebrei 4 costelas e estava brincando com aquela bola aqui. Então, chegando na Santa Casa de Cuiabá, um médico japonês lá no Brasil se diz japonês, no liceu. Então ele me disse: escuta, agora ele disse, agora eu vou ter que colocar de volta aquele braço no lugar, junto, mas vai doer. Eu disse: mas não dá para diminuir um pouco a dor? Não. Ele disse: não, aqui neste caso não vai adiantar dar uma anestesia para você, mesmo que seja legal, porque tem que acertar mesmo, e isso não dá para sentir na anestesia quando acerta o lugar certo para engatar de novo o osso dentro do oco aqui. Então ele disse: sente aqui na cadeira. Eu tive que sentar na cadeira com o braço de novo, neste braço para fora, e eu sentado assim atravessado na cadeira. E ele disse: pega uma coisa para mover, uma toalha ou qualquer coisa. Ele disse: porque vai doer. E de fato doeu. Em todo caso, parece que nós não estamos mais acostumados a sofrer. Para qualquer coisinha nós já corremos a analgésicos, corremos a anestesia. Mesmo as mulheres que vão dar a vida para crianças, hoje em dia parece que todas elas, praticamente todas, pedem de ser
anestesiado. Ele pede uma anestesia, porque a dor não daria para aguentar. Eu me pergunto mais, as nossas avós, nossas avós, não tinham anestesia, não aguentaram o filho, mesmo a dor do parto. Até para qualquer dorzinha assim na alma, eu diria, para qualquer dor psíquica, já se procura logo anti-estresse e outros medicamentos para reduzir essa dor, para diminuir, eu diria, para enganar a dor. Eu até diria assim, mas de certa forma, sabe que o sofrimento é uma coisa boa. Eu não vou me vangloriar de ter sofrido tanto aqui no Japão, mas ajuda. A dor ajuda. Por quê? Porque, afinal, o início da vida já é um sofrimento. Por que será que uma criança tem que chorar ao nascer para poder liberar os pulmões e para poder começar a viver mesmo no ar puro? Ela tem que chorar. Nem que seja para abrir os pulmões, abrir a boca. Então o sofrimento começa já a partir do nascimento da criança e vai até o final da nossa vida também, está acompanhando sempre. Parece que a vida toda, como dizia aqui Jesus no Evangelho, e hoje ele diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofra. O filho do homem, eu diria, o filho do homem e da mulher, a filha do homem e da mulher, deve sofrer muito. Faz parte da vida mesmo, é uma lei da vida. Para que possamos ter plena vida, nós temos que passar mesmo pelo sofrimento. Nós temos que passar mesmo pela renúncia, pelo deixar para trás coisas boas, talvez boas. Enquanto que nos meios de comunicação hoje, vocês devem ter percebido isso, como se enaltece uma saúde perfeita, uma comida equilibrada, como se enaltece de fazer carreira, de ganhar muito dinheiro, de ter influência, de ter amizade, de ter contato lá no ministério, etc. Eu conheço alguém lá no ministério, ele vai dar um jeito. Então ter contatos, ter essa harmonia psicológica, né? Assim, isso tudo, essa perfeição do homem e da mulher, então, sem exaltada, é exagero, me parece. E quando então o homem ou a mulher de hoje encontra alguma coisa que não vai, então fica tão decepcionado, fica tão magoado e perde até a cara, então ele não aguento mais. Uma dor, qualquer dorzinha, então já é demais para a pessoa humana hoje. Nós não estamos mais acostumados a sofrer. E nós nos esquecemos justamente aquilo que o Evangelho e a primeira leitura de hoje nos quer dizer. Ou seja, que para Deus o sofrimento tem um lugar, sim. Não é que Deus procurou o homem perfeito. Jesus, o que ele fez? Ele deixou para trás, lá no céu, ele deixou a sua divindade, a sua perfeição. Ele foi se envolver no meio de nós, como um homem, como uma pessoa, como qualquer um de nós, assim, de carne e de osso. Ele foi se tornar um de nós e sofreu, como criança já sofreu. Ele deve ter caído, deve ter machucado, Ele sofreu desde o começo da vida até o final da sua vida. Jesus realmente optou pelos sofredores. Ele quis ser um de nós, sofredores nesta vida. Ele ainda optou mais pelos sofredores no sentido de que ele dizia, mas eu não vim como médico, ele não vem para as pessoas sãs, para as pessoas com boa saúde, mas ele diz, eu vim justamente para aqueles que estão perdidos. Eu vim para os cegos, para os coxos, para os aleijados, para os surdos e os mudos, como nós ouvimos no domingo passado. Ele veio mesmo para essas pessoas imperfeitas, essas pessoas com falhas como nós. Temos uma imensidão de falhas. A cruz, de fato, é o sinal por excelência do cristão, de quem segue a Jesus. Sem cruz não dá para se imaginar uma vida cristã, por isso justamente que nós